Será que se o Picasso, por exemplo, fosse uma menina, o pai do Picasso era um pintor. Se o Picasso fosse uma menina, será que o pai dele teria fornecido para ele as mesmas possibilidades que ele teve quando ele era menino? Teria oferecido para ele o primeiro pincel que ele pintou? Macho escroto. Vou falar sobre você. Vou falar sobre machos. Tá querendo me silenciar, né? O que tudo isso tem a ver com a Helena Ferrante? Ah, não gostei, fogueira. Ia ser um pouco complicado. É justamente no meio do livro que nada acontece que eu fico assim. Nossa, essa parte aqui me pegou. É isso, é uma menina de 7 anos. Quando eu vou falar sobre a produção, criação artística feita por mulheres, eu me sinto muito em 2015, sabe? Parece que eu tô falando sobre coisas que que a gente já deveria ter passado a página há muito tempo. Mas aí eu vi um vídeo sobre Helena Ferrante e vi o hate que um amigo meu que foi falar mal da tetralogia napolitana recebeu, que é o Alec, e parte do hate que ele recebeu e do cancelamento que o coitado teve nas redes sociais foi porque boa parte foi porque ele era um homem falando sobre a literatura dita feminina da Helena Ferrante, com suas personagens mulheres, com protagonistas especificamente femininas, que retratam questões de mulheres e que nenhum homem entenderia com profundidade o que ali estava escrito, e que, portanto, ia ser mesmo mais difícil homens gostarem daquela literatura. E aí eu fiquei vendo esse vídeo e lendo alguns tweets, né? E eu já fiquei pensando, primeiro que ninguém sabe exatamente quem é Helena Ferrante, porque vamos supor que você também não saiba quem é Helena Ferrante, é uma escritora, né? Que lançou vários livros, entre elas essa tetralogia napolitana. São 4 livros que retratam o mesmo lugar, as mesmas personagens, né? É uma série de personagens e acompanha a infância até a velhice delas. E o livro começa com o sumiço total de uma delas, inclusive. E aí a outra, que é a Helena, fala assim, ela quis sumir, então agora não vai sumir porque eu vou contar a história dela, então ela nunca mais vai sumir na vida porque a história dela vai ser contada por alguém e as pessoas todas vão saber quem ela foi. Então fica meio contraditório ela sumir, né, sendo que todo mundo vai saber tudo que ela fez, quem ela foi, etc. Ou seja, vai ser impossível para ela ter o que ela quer. E aí, só que a Helena Ferrante em si, ninguém sabe exatamente quem é. Há teorias, mas é uma pessoa aí que não quer ser conhecida, que não quis dar um nome. Então, vira e mexe, eu fico pensando que se um dia a gente descobrir que Helena Ferrante é um homem, o mundo acabou. Quer dizer, o meu mundo vai ter acabado, assim, porque são coisas muito específicas, de fato, dita por mulheres, pensada por mulheres, normalmente, nos nossos círculos, que, cara, assim, fica, sei lá, nossa, eu ia enlouquecer, eu não consigo nem pensar nisso. Porém, vendo tudo isso que aconteceu, esse cancelamento, esse vídeo, e depois fazendo uma pesquisa sobre, especificamente, a criação artística feita por mulheres, para o podcast da Todavia, que eu sou a nova apresentadora, que chama Quarta Capa, que estreou hoje, inclusive, que eu estou gravando esse vídeo, quarta-feira. Quarta Capa. Esse é o Quarta Capa da editora Todavia. Mas o grande lance é que eu estava pesquisando sobre isso e aí eu me dei conta de algumas coisas e caí em textos que eu nunca tinha lido antes e fiquei pensando, então quero que vocês acompanhem aqui meu raciocínio e que eu consiga alugar um triplex na cabeça de vocês, da mesma maneira que alugaram um triplex na minha e me fizeram pensar pensamentos, né? Que é sempre complexo a gente pensar muitos pensamentos, que a gente enlouquece. Primeiro que as mulheres antigamente, né, isso eu tô falando antes da Idade Média, eram tratadas como deusas, né, elas eram maravilhosas. E isso se dava ao fato, alguns historiadores, alguns pesquisadores falam, que isso possivelmente se dava ao fato de que a gente tinha uma troca na sociedade, na pré-história sobretudo, que era muito ligada à sexualidade. Então o sexo era um poder de barganha gigantesco. Então você tinha uma mulher, você tinha um ser ali, né, um ser vivo, que
era fértil, que era capaz de reproduzir, e não só reproduzir, mas era capaz de produzir alimento para a sobrevivência daquilo que ela produzia. Ou seja, isso era muito importante, além da gente, né, que a gente não pode esquecer de falar, do prazer, né, que dava e etc, etc, o corpo feminino. A partir da Idade Média, a gente começa a entender algumas questões, né, e eu tô generalizando aqui, tá? Eu tô indo de acordo, só pra gente se caminhar junto aí nessa linha de raciocínio, tá? Historiadores não me cancelem. A gente começa a ter uma ideia de propriedade. Quando a gente começa a ter essas divisões, na Idade Média, por exemplo, a gente começa a querer um controle do corpo feminino, e era um controle tão grande, inclusive físico, que a gente tem aí a queima, a caça às bruxas, né? Qualquer mulher que ultrapassasse os limites dados como ok, né? Sobretudo pela igreja, né? E pelos caras que estavam ali mandando e demandando, eram condenados à morte, condenados à fogueira e assim vai. Isso não foi mudando ao longo do tempo, na verdade isso foi piorando. Só que ficava cada vez mais difícil a gente conseguir controlar o corpo feminino fisicamente. Porque também não ia ficar tão bonito a gente botar todo mundo, todas as mulheres na fogueira, né? Ah, não gostei, fogueira. Ia ser um pouco complicado. Então vamos pensar uma maneira, pensar pensamentos, de a gente fazer esse controle através de a gente conseguir tosar essa liberdade, né? Tolhar essa liberdade, conseguir brincar com isso e controlar esse corpo feminino. Pois bem, isso começa a acontecer e aí a gente começa a ter, depois da Revolução Industrial, vocês viram que eu pulei aqui uma parte da sociedade, mas é só para vocês entenderem onde eu quero chegar, já chego lá. A gente começa a ter, depois da Revolução Industrial, uma ideia de ciência, né? Uma ideia de modernidade, uma ideia de fabricação de coisas em larga quantidade. Então a gente também começa a ter estudos que vão ter como base um pensamento científico. Isso às vezes vai ser bom, mas também vai ser ruim. Aí você pega lá no século XIX, vai ter os naturalistas, que você vai entender muito bem se você ler o Curtius, por exemplo. Você vai ter os naturalistas que acreditavam em teorias raciais, por exemplo, né? As teorias raciais, por exemplo, de que de acordo com a sua arcada dentária ou com a grossura do seu nariz, você era mais ou menos propenso a cometer crimes. Ou seja, racismo, o nome disso, né? Só que aí usava teorias científicas para falar que estava certo. Era uma galera falando, não, eu sou cientista. Aí foi criado o positivismo, uma série de coisas aí. Tô tentando aqui deixar tudo numa ordem só. E além disso, a gente teve também um fator aí interessante, que foi a histeria. Ou seja, a gente começar a entender histeria, que vem de uma derivação grega, que vem do útero. E aí, durante muito tempo, acreditou-se que histeria era uma espécie de loucura feminina para que a mulher conseguisse chamar a atenção para si mesma. Então, a gente teve um monte de mulher que começou a tentar ou fazer coisas, ou pensar até em fazer coisas que eram diferentes do que era permitido. E aí, o que é? Histérica, porque tá indo contra o que eu tô pensando. O que vai acontecer? Vamos direto botar no manicômio, vamos direto botar em lugares longe da civilização, né? Em lugares que são ainda mais controlados. Vamos botar remédio em cima, vamos botar dentro de casa, trancafiado, no quarto, no papel de parede amarelo, né? Aquele livro da Charlotte, que é um livro muito difícil, que também fala sobre essa mulher que enlouquece ali e ela é trancada num quarto com papel de parede amarelo pelo marido dela. E o marido dela, no caso, é médico. Então imagina quando essas mulheres decidiam que iam criar, ou então até os pais de mulheres que decidiam que iam fazer, não iam se casar, enfim, assim vai. Com a vinda da família real para cá, né, pro Brasil, a gente começa a ter uma série de compreensões artísticas e culturais aí mais pautadas na civilização da Europa, né? Porque os indígenas já estavam aqui produzindo arte, né? Mulheres também, mas aí a gente... Enfim, né? E aí o que acontece? A gente tem já a criação da Faculdade de Belas Artes, que depois vira a Faculdade da República, né? Que foi criada em 1816. E aí, só em 1819 que ela é aberta para mulheres
se inscreverem. Acontece que na prova de admissão eles exigiam experiências e conhecimentos de áreas que as mulheres não podiam ter acesso. Ou seja, não dava. Aí ou a mulher não se inscrevia, ou a mulher optava por uma inscrição geral, para ela só visitar, só ver a aula, sabe? Além disso, também tinha uma parada que era interessante. As escolas particulares, de pintores particulares, já permitiam que as mulheres se inscrevessem nas suas escolas, né, para ter aulas de artes. Acontece que o valor da matrícula das mulheres era 2 vezes o valor da matrícula dos homens. E além disso, o Instituto Tomiotaki fez uma pesquisa e descobriu que na Faculdade de Belas Artes, em 1819, quando as mulheres foram permitidas ali entrar, né, na parte das aulas que elas tinham, elas podiam aprender paisagem, retrato, podiam aprender diversas outras coisas e, por último, podiam aprender a fazer corpos, anatomia e etc. Por quê? Porque o primeiro ateliê feminino só foi feito 3 anos depois disso. Por quê? Porque o modelo para você aprender anatomia masculina e etc., como retratar um homem ali na tela, tinha que estar nu para isso. As mulheres já estavam tudo nua, né? Mas para a mulher ver um homem nu, não pode, complexo. Então, e também mesmo depois que esse ateliê foi liberado para as mulheres, não era de bom tom. E aí tem uma historiadora de arte que é a Linda Nochlin. A Linda Nochlin, ela fez um artigo que é um artigo que tem um nome muito bom, que é Por que não existem artistas mulheres no mundo, né? E ela conta que ela criou esse artigo, ela teve a ideia para criar esse artigo, na verdade, porque um dia um galerista de arte que tinha várias artes de muitos milhões de dólares, perguntou para ela essa pergunta, fez para ela essa pergunta. E aí é um artigo bem grande que foi traduzido há pouquíssimo tempo no Brasil. Eu vou deixar aqui embaixo o link para quem se interessar, é muito legal esse artigo. Ela fala uma coisa que ainda causa um frenesi na galera, mas a gente precisa pensar em respeito. Ela fala que ela é contra a resposta dela para essa pergunta de por que não existem mulheres artistas, né? Ela fala que ela podia responder falando assim, claro que existem, ó aí a Frida Kahlo, ó aí a fulana de tal, olha a Tarsila do Amaral, né? Que são coisas que normalmente a gente responde, né? E quando a gente está falando de arte, a gente também está falando de uma criação literária, a gente está falando de escritoras, né? Então, claro que teve, olha a Virginia Woolf, olha a Cassandra Rios, olha Pagu, né? A gente pode falar de um monte de escritora mulher que escreveu lá, olha a Nízia Floresta mesmo, que escreveu lá desde o comecinho dos tempos, né? Silvia Serafim, enfim. Mas ela fala, eu sou contra falar isso, porque de fato a pergunta ela traz um monte de pegadinha no meio dela. A primeira pegadinha é que a resposta correta, digamos assim, entre aspas, é que de fato não há mulheres artistas. E sabe por que não há mulheres artistas? Não há mulheres artistas porque não foram dadas possibilidades para as mulheres fazerem arte. Aí ela até fala, né, do mesmo jeito que não houve escultores de Pequim, sei lá, escritores escrevendo em iglus em 1500, porque não foram disponibilizadas para essas pessoas as mesmas plataformas, os mesmos conhecimentos e as mesmas coisas, e às vezes coisas básicas, né? Às vezes um pincel, às vezes, entendeu? E aí fica muito complicado a gente colocar todo mundo um do lado do outro e aí a gente colocar uma escritora que escreveu, a gente colocar, por exemplo, a primeira escritora, né, a escrever um romance aqui no Brasil, que é a Maria Firmina dos Reis, que escreveu Úrsula. E aí comparar a Úrsula com os livros que eram publicados pelo José de Alencar. Ou comparar a Maria Firmina dos Reis até mesmo com Machado de Assis. Não tem como a gente fazer essa comparação, porque o que foi dado a Maria Firmina dos Reis é muito diferente do que foi dado para o José de Alencar. E assim vai, nas artes em geral, né? Então ela tem esse ponto que muita gente discorda, mas é um dos pontos dela. O outro ponto que ela fala, que é a pegadinha da pergunta, é que a gente responder isso, a gente
é como se a gente também acreditasse nessa teoria de que existem bonzões da arte, que existe alguém que é incrível na arte o suficiente para ser considerado o artistão. Então, assim, por que não existem Leonardas das Vincias na arte? É meio que isso, porque o Leonardo da Vinci e o Van Gogh foram incríveis. Por que não existem mulheres que sejam do mesmo patamar que o Leonardo da Vinci e o Van Gogh? Então, assim, o que torna o Leonardo da Vinci e o Van Gogh artistas conhecidíssimos, Michelangelo, artistas conhecidíssimos por nós? O que torna, sei lá, o escritor brasileiro mais conhecido? O que torna o Paulo Coelho o escritor mais famoso do Brasil? Né? E aí, a pergunta que ela faz pra gente nesse artigo é muito interessante, que é, o que torna... Será que se o Picasso, por exemplo, fosse uma menina, o pai do Picasso era um pintor. Se o Picasso fosse uma menina, será que o pai dele teria fornecido para ele as mesmas possibilidades que ele teve quando ele era menino? Teria oferecido para ele o primeiro pincel que ele pintou? A primeira tela que ele usou? Né? Então, a partir desse momento, a gente começa a pensar sobre essas diferenças na produção e na criação artística. E aí a gente fica, pode crer, tem uma coisa nisso. O que tudo isso tem a ver com a Helena Ferrante? Tem a ver que o fato de um livro como esse, de livros como os da Helena Ferrante, me tocarem tanto e tocarem, sobretudo, mulheres, é que existe uma linha ali que não está especificamente dita. Tudo que eu disse para vocês nesse vídeo, do começo agora até o final, talvez vocês já soubessem. Vocês podiam não saber de datas, vocês podiam não saber de dados específicos. Ou talvez vocês podiam sequer ter parado para pensar a respeito. Mas em algum lugar, esse conhecimento já estava ali, essa compreensão já estava ali. Então, quando a gente se depara com essas personagens femininas da Helena Ferrante, a gente começa a entender de uma maneira inconsciente questões muito profundas que doem na gente de uma maneira diferente enquanto leitor. É claro que eu tô aqui generalizando, você pode ser uma mulher e achar a Helena Ferrante uma grande bosta, com todo respeito, né? Mas existe uma grande quantidade de pessoas que têm essa impressão porque vem nessa relação, por exemplo, que a Helena, que é a protagonista, que tá narrando o livro pra gente, que é essa mulher amargurada, que ela é uma mulher amargurada, inteligentíssima, porém amargurada, a relação que ela tem com a Rafaela, você ali, você fica assim... Eu não sei porquê, mas eu tô me identificando. Às vezes você nem tá gostando de se identificar. E aí eu fiquei pensando em outras coisas, sei lá, no livro da Carolina Maria de Jesus, eu tenho certeza que a minha leitura enquanto uma mulher branca de Carolina Maria de Jesus, por mais que eu já tenha morado na rua, por mais que eu tenha uma vivência que eu tenha sofrido muito mais do que talvez uma outra pessoa branca do mesmo círculo de amigos do que eu, ainda assim, a minha leitura, ela não vai ter o mesmo soco que alguém que tenha vivido na favela, que tenha sido uma pessoa preta, que seja uma mulher preta, enfim, que tenha tido vivências parecidas, que seja mãe. Então, assim, toda essa questão, que entra em outras teorias, em outras coisas, que a gente pode trazer em outras discussões, em outros debates, né? E aí tem uma parte do vídeo do Alec muito legal que ele fala assim: muita gente me falou que a amizade das duas era ótima e eu não entendi por que vocês acham essa amizade tão legal, ou por que vocês acham essa personagem tão interessante, porque no meio do livro eu achei que ficou um grande furo, nada acontecia. E aí eu fiquei lembrando que é justamente o meio do livro que me pega. É justamente o meio do livro que nada acontece que eu fico assim... Nossa, essa parte aqui me pegou. Na minha resenha de Amiga Genial, inclusive, eu tenho até um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre comer a placenta, que é uma teoria de uma personagem da Clarice Lispector. E aí, ela fala, eu falo nesse vídeo sobre uma cena do Amiga Genial,
que tem tanto no livro quanto na série, na adaptação da HBO, que é uma cena que tá lá, uma das mulheres, que inclusive é prima da Rafaela, e ela tá enlouquecida pelo amante dela, porque o amante dela tá saindo da cidade, porque ele é casado, e aí ele tá finalmente saindo da cidade com a família e largando ela. E aí ela começa a jogar pelas janelas panelas, ferro e tudo que ela tem na casa, enquanto ela grita. Os maiores xingamentos e também às vezes só gritos de dor e às vezes silêncio. E outras mulheres começam a sair nas janelas e apontar e pedir para ela parar e começam a falar para ela: pensa nos seus filhos, para de fazer isso, não enlouqueça e etc. Enquanto isso, a Rafaela e a Helena estão vendo essa cena e as coisas sendo jogadas pela janela. E aí elas não falam nada, mas elas estão entendendo e elas são crianças. Elas nunca se apaixonaram por alguém perdidamente, perderam um amante que está passando, que está indo embora com a família, sabe? É simplesmente uma parada que elas estão vendo ali. Tem uma cena antes disso acontecer, que é quando nos é apresentada essa personagem, que enlouquece, inclusive, que a Rafaela vai falar sobre ela e compara a boca aberta dela com um petróleo e com uma cor de petróleo, uma boca aberta e seca, que estava comendo pedras do chão. É isso, é uma menina de 7 anos, que ela olha para aquela mulher e ela tem alguma coisa. Então eu acho que, de fato, por isso que eu falo que vai me decepcionar muito se for um escritor homem que estiver escrevendo, né, como Helena Ferrante. Meu cachorro não quer que eu fale hoje, não quer que eu grave vídeo hoje. Vou finalizar já esse vídeo aqui por causa disso, inclusive, que macho me silencia. Mas, basicamente, deixa eu tirar ele do microfone. Pera, sai do microfone. 1 segundo, tá bom? Mas, basicamente, eu acho que é por isso que os livros da Helena Ferrante tocam tanto. E talvez por isso gere essa falsa compreensão de que só mulheres podem ler. Não, inclusive homens podem ler e podem ter a mesma coisa. E aí eu vou desdizer tudo que eu disse aqui, né? A gente não sabe como cada leitor tem a sua leitura das coisas. Mas eu acho que é mais fácil, é mais propenso, é mais possível a gente entender no vazio e no silêncio algumas coisas que nos toquem de maneira diferente. Mas nem por isso a gente tem que cancelar quem não gosta dos livros que a gente gosta, gente. Parou com essa putaria. É isso. A gente se vê semana que vem. Tchau. E vai me escutar lá no Quarta Capa, por gentileza, que deu trabalho. Tchau.